45 minutos de fala. É isso? Obrigado, Bruno. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos aquecer esse boa noite aí. Boa noite, pessoal. Boa noite. Quarta-feira, dia de jogo, chuvoso, e vocês estão aqui firme e forte, né? Bom, pessoal, queria primeiro agradecer o convite da Conducência, de toda a equipe da Conducência, como ela falou. Realmente isso aqui, quando a gente vem fazer eventos desse, tem toda uma equipe por trás disso, né? Então tem muito trabalho, tem muita gente envolvida, então eu quero agradecer o convite e a equipe, né? Vocês todos aí do Conducência. E claro, agradecer a presença de vocês, muito bom aí rever os amigos, alunos, parceiros, né? Os que estão chegando hoje, sejam bem-vindos, né? Participem, porque isso é importante. A gente vai ver aqui hoje essa questão do futuro, né? Do que é um condomínio voltado para o futuro, né? O síndico moderno, né? Ontem saiu uma notícia, até pedi autorização aqui para casa, que eu achei super interessante, vou rodar um videozinho rápido aqui, vou fazer um comentário que não é a palestra, depois eu vou começar com a palestra, até porque eu tenho 45 minutos, tem uma mulher da placa lá no fundo, que fica com aquela placa, rota 10, rota 9. Se não parar, estoura uma bomba aqui no meu pé. Então essa é uma matéria muito interessante, eu vou rodar o vídeo e fazer um comentário que eu acho pertinente para vocês, são síndicos. Ali no meu currículo não tem, mas eu atuei como síndico por mais de uma década em São Paulo, fui um dos primeiros síndicos profissionais de São Paulo. Eu sei o que é ser síndico, eu sei como que é. Uma coisa é a teoria, outra coisa é você estar lá, com o pé na fábrica, no chão da fábrica lá, é a prática. Então, quando eu dou aula, eu falo para os alunos, não é que eu li, que eu ouvi falar, isso aí, eu passei por essa situação e foi esse caminho que eu tive. Claro que hoje, nós estamos falando de 20 anos atrás, eu estou nesse ramo há 23 anos. Muita coisa mudou, a economia e vai continuar mudando, mudou principalmente depois da pandemia, nós tivemos mudanças drásticas, né? Mas eu vou passar o vídeo aqui que eu pedi autorização para casa, vou fazer um pequeno comentário e fica como ideia para uma próxima palestra, Rosi, para a gente discutir o tema, porque é interessante essa visão de mercado, principalmente para quem atua como síndico. Eu particularmente não gosto da palavra síndico profissional, é um título que o mercado adotou, um título, vamos dizer assim, comercial. Eu prefiro o síndico capacitado, estava falando com a Rosi essa semana, porque para mim, o que tem na lei é o síndico, não existe síndico profissional. E a gente tem que valorizar o síndico morador, porque nós temos síndicos moradores com cases de sucessos fantásticos. E capacitar para ele fazer uma boa gestão interna e para quem pretende atuar no mercado, se faça de forma profissionalizada, mas com boa capacitação. Então eu prefiro o nome, o termo, síndico capacitado, que valoriza todos. Nós somos uma classe só, somos síndicos, né? Quem não é síndico tem aí o DNA de síndico como eu tenho, né? Aqui já dá para rodar o vídeo, Paulo? E cada vez mais brasileiros vivendo em prédios, a procura por síndicos profissionais aumenta. Olha aí a oportunidade, hein? Eles já administram 1/3 dos condomínios. Aqui neste condomínio, os moradores optaram pela contratação de um síndico profissional. Vem dando certo. O escolhido para a função é o Paulo. O síndico profissional ele vai trazer a bagagem de experiência, então isso vai trazer economia para o condomínio. Por quê? Porque ele sabe quanto custa a manutenção de elevador, baseado na experiência de outras empresas e desenvolvedoras. Ele sabe quanto vai custar uma lavagem de caixa d'água. Hoje, 1/3 dos condomínios residenciais é gerido por síndicos profissionais. E a estimativa do setor é que isso aumente em cerca de 70% nos próximos 2 anos. Não é necessário que o síndico profissional tenha formação especializada, mas é recomendado que ele tenha conhecimento da legislação que se aplica aos condomínios, para mediar conflitos com a perturbação do sossego e regra de animais, por exemplo. Ele precisa ter um jogo de cintura, né? Saber ser um bom mediador do conflito, porque a gente vai trabalhar com diversos perfis dentro do próprio empreendimento. Pela lei, também é possível contratar uma administradora no lugar de alguém que mora no prédio. Elas têm síndicos profissionais que podem, inclusive, cuidar de mais de um condomínio. De acordo com o último censo do IBGE, 12,5% da população brasileira mora em apartamentos e a tendência é de crescimento. Pensando nisso, algumas empresas oferecem cursos de formação para síndicos.
alguns falam que o síndico morador ele teria mais tempo de ficar no condomínio, mais tempo não é sinônimo de qualidade. Se você não souber como tratar as pessoas, como gerenciar o problema, você não vai conseguir ter sucesso nessa profissão. Olha que interessante, essa matéria saiu ontem na Band. Vocês viram que o síndico profissional cada vez mais é a bola da vez. Vocês viram aí o percentual do mercado e tem aí de crescimento, pelo menos proposto, com 70% de crescimento do mercado. Mas ó, essa semana mesmo saiu uma matéria interessante que fala assim, a banalização do síndico profissional. O que quer dizer isso? É um alerta, que nós temos sim essa figura do síndico que vai lá, se capacita, conhece o condomínio, vive disso, passa a ter isso como profissão, né? Mas nós temos o efeito colateral disso, que eu já cansei, quem é meu aluno aqui sabe, eu já cansei de falar isso em curso, falo em muitas palestras, em muitas entrevistas, o efeito colateral desse crescimento desenfreado do síndico, porque eles não estão sendo capacitados de forma adequada, né? Alguns sequer são síndicos profissionais, eles se intitulam síndicos profissionais, e isso atrapalha esse mercado muito bom para nós, que eu digo síndicos profissionais mesmo, que querem capacitar. Então nós precisamos, isso aqui é só um alerta, não faz parte da palestra, eu só me dizer, eu estou pensando para embutir isso daqui, que eu acho pertinente para vocês, precisa alertar o mercado, porque senão, tudo isso que a gente fez para lutar, para chegar até aqui, para colocar o síndico profissional nesse patamar, não perder. Porque vai haver um descrédito com o síndico profissional. Então precisa pensar, que curso que eu quero fazer, qual a carga horária desse curso, quem são os docentes desse curso, quem é a instituição por trás desse curso, né? Então hoje a gente sabe que tem, até num podcast que eu fiz com a Rosi, e olha que faz um tempinho até, nós estávamos falando justamente isso, porque muitos cursos também viraram caça-níqueis. É proposto para vocês fazerem um curso de 10 horas e vocês se transformando num síndico profissional. Então parece que assim, eu ponho um certificado debaixo do braço e virei síndico profissional. E quem é síndico aqui, que eu vi que alguns levantaram a mão, ou quem já foi, sabe que ser síndico não é brincadeira. Ser síndico é mais do que você ter um certificado no braço. Você tem que ter conhecimento de várias áreas. É multidisciplinar a coisa, é multitarefas ali no síndico, né? Tem que ter bons colaboradores, bons prestadores de serviço, uma boa administradora, né? Tirar essa coisa, se eu sou síndico, sou contra a administradora, não, eu fazendo uma palestra sobre isso também. Tem que ter administradora boa, parceira, né? Bons prestadores de serviço. Então é um alerta, porque assim, se a gente não cuidar disso, vocês viram aí a matéria, é super interessante, tá? É assim para muitos, inclusive tem muita gente migrando para ser corretor de imóvel migrando para ser profissional, advogado como síndico profissional, engenheiro como síndico profissional, contador. É maravilhoso, eu ministro o curso, eu sou docente já há 14, 15 anos, eu faço esse ano de docência. Eu acho fantástico esse mercado, tudo que a gente pensou lá atrás. Mas o problema é que a gente está vendo que o mercado também já tem esse efeito colateral. Claro, pessoal, que isso aqui não é algo assim, só de síndico profissional. Todas as profissões que vocês imaginarem, onde tem muita demanda, aparece aqueles que querem vender ou fazer um caça-níquel no mercado. Então, trouxe aqui só para alertar. Talvez o Rose fique como sugestão para uma próxima palestra, a gente poder abordar esse tema da regulamentação, também se fala da regulamentação, do PL que tem parado, né? Como é que é essa regulamentação, regulamento, não regulamenta, é bom, síndico, não é? Como é que são os cursos, né? Vamos voltar aos cursos presenciais que nós estamos voltando agora, né? Mas precisa rever, porque uma coisa era você tratar condomínio 20 anos atrás, hoje é outra realidade, então os cursos hoje têm que ter uma grade no mínimo aí, boa, maciça, com bons colaboradores assim, no curso, porque senão a gente vai ficar naquela coisa muito rasa, vamos dizer assim, e não vamos formar ninguém, né? Mas isso aqui é só um recadinho que eu queria passar para vocês, eu pedi aqui a autorização do pessoal da casa, porque eu achei muito pertinente quando eu li a matéria, chamou a atenção de imediato, porque o mercado está aquecido. Então é oportunidade para todo mundo. A própria administradora, a Adriana está aqui com a equipe dela, hoje as próprias administradoras boas, elas vão no mercado procurar parceria com o síndico profissional, isso é normal, precisa. E os síndicos profissionais também procuram boas administradoras para fazer parcerias com boas administradoras. Então essa troca é positiva, mas eu não vou arriscar contratar um síndico, eu não sei se ele realmente é um bom síndico, eu não vou contratar um bom administrador também. Então essa troca está sendo muito segura, tá? E vamos à palestra agora, né? Bom, pessoal, eu vou estar aí depois do COF, meus contatos ficaram com vocês aí, eu fico à disposição, tá? Para aqueles que me conhecem, já tem meu contato, né? Estou falando assim para o pessoal novo da casa, né? Então, hoje, o tema de hoje a gente vai falar sobre a gestão condominial com visão do futuro. É isso que a Rosi falou, né? O futuro é amanhã.
Hoje, o de hoje amanhã já passou, né, e passado é passado, a gente está. Mas o que é essa gestão do futuro? Nós tivemos aí uma demanda muito grande pela tecnologia, pela automação. Eu lembro que um ano atrás exatamente, eu fiz uma palestra aqui na São Judas, pela Condocente, que eu falava não sei quem teve presente, eu falava do síndico 5.0. Não sei se vocês lembram dessa palestra que eu fiz. E no final da palestra eu deixei assim uma pergunta, eu não encerrei a palestra, eu deixei ela assim: automatizar ou humanizar a gestão condominial? Eu deixei essa pergunta no ar. Quem quiser ver, está lá no YouTube, no canal do Condocenter. Então, essa é uma questão que a gente precisa pensar hoje. Vai ser automatizado o condomínio 100%? Né? E a questão de humanizar o condomínio? A gente precisa, sim, esse síndico 5.0, foi uma brincadeira que eu fiz, quase uma analogia ao 5G, a 5G que está chegando. Mas aí eu mostrei o pós-pandemia, porque hoje nós temos essa questão da assembleia remota, mini mercadinhos totalmente autônomos, portaria remota, que já vinha antes da pandemia. Quer dizer, está tudo automatizado, as administradoras como a sua totalmente automatizada. Sou totalmente favorável à automatização bem feita, que diga assim, ó, serviço self-service, faça você mesmo, né? Mas nós não podemos esquecer a humanização dos condomínios. É uma relação, vocês concordam comigo, síndico é a coisa que mais tem, é a relação pessoal. Por mais que as pessoas falam, olha, seja impessoal, seja um síndico profissional impessoal, impessoalidade, não dá, em condomínio não dá. É assim, fala, eu vou subir no elevador, não fala comigo que eu não tenho pessoalidade. Isso em condomínio não funciona. No próprio elevador você vai receber uma consulta. Quanto mais longe, quanto mais alto ele morar, mais vai ser o tempo que ele vai ter para fazer a consulta. Às vezes, na verdade, ele nem mora naquela cidade. Assim, eu pegava elevador assim, para descontrair, né? Então vamos pegar um pouco o clima. Às vezes eu pegava elevador com o morador, ele não morava no 18º. Ele ia até o 18º para ir perguntando para mim. E aquela assembleia, aquele tempo da assembleia que só ficou de resolver, entendeu? Isso é uma consulta, né? Isso é uma consultoria, né? Uma assessoria. Então, esse negócio que o pessoal vende, às vezes, a síndica é totalmente informal, o pessoal, isso não existe. Isso é uma relação como nós estamos aqui. Pessoalidade, vamos tomar café daqui a pouco, vamos bater papo, a gente está aqui para isso, né? Então, eu sempre falei, a Rosane me conhece há muitos anos, eu falei, quem não gosta de gente, não pode ser síndico, não pode administrar condomínio. Eu falei isso com a Adriana agora há pouco. Porque é uma relação de pessoas, né? Você está lidando com o sonho das pessoas, com o bem-estar das pessoas, qualidade de vida. E é isso que a gente vai ver hoje, né? Bom, então quando nós falamos em condomínios do futuro, geralmente você fala assim, eu tenho um condomínio que eu considero um condomínio do futuro, né? Isso remete ao quê quando eu falo isso para vocês? É um condomínio totalmente automatizado, é cheio de totem, todo mundo faz tudo sozinho, não sei o que lá, quase não tem contato. É um condomínio virtual. Esse é bom, né? Ele vai remeter a esses condomínios automatizados com tecnologias que facilitam. Então, assim, uma coisa é você dizer, eu tenho um condomínio automatizado para que eu levei serviços para facilitar a vida do condomínio no dia a dia. Portaria remota é possível? Depende do condomínio. Uma administradora tecnológica online é possível? Bom. O que mais que nós temos hoje? Os mini mercadinhos. A gente tem que pensar assim, não é todo condomínio que tem condições de ter essas tecnologias dentro do condomínio. A portaria remota que foi tão discutida se era legal, se não era legal, né, doutora? Se era legal, não era legal, que era inconstitucional, que era não sei o que lá. Hoje é uma realidade as assembleias, mesmo voltando a fazer presencial, hoje é uma realidade. Você pode fazer remota, você pode fazer híbrida, você pode fazer, quer dizer, inclusive hoje é o contrário, hoje nós temos a segurança jurídica que tem a lei, né? Mas isso é o que? A ideia... Só que não, né? O problema é assim, teoria e prática, né? CLT. Você imagina assim, a nossa ideia de facilitar a vida do condomínio é dizer assim, olha, eu estou facilitando a sua vida, mas também por quê? Eu preciso, como síndico, ter uma certa, principalmente quando você administra mais um condomínio, preciso ter mais tempo para mim, customizar o meu tempo, o recurso que eu tenho ali, o meu tempo. Então, tempo, né, recursos. Então, ó, nós temos um condomínio que está à frente do seu tempo. Isso vocês não tenham dúvidas, os condomínios vão se adaptando às novas tecnologias. Nós estamos com essas brigas enormes aí, porque depois da Covid também as pessoas pegaram gosto por comprar pela internet, então as portarias estão abarrotadas de encomenda, os porteiros não foram treinados para isso, e aí já inventaram também, porque para cada problema parece uma solução tecnológica. O armarinho inteligente. Armarinho inteligente. Quem ouve isso fala, o armarinho pensa.
É igual a Assembleia Virtual, parece que ela não existe. Ela existe, ela é remota, ela não é virtual, existe, tem pessoas lá votando. Armaria inteligente, ele é inteligente não, ele precisa de pessoas que organizem aquilo lá. Mas para cada, o mini mercadinho nasceu por uma necessidade, não podia sair, comprar, nasceu o mini mercadinho, né? Então ele está sempre à frente. Sou totalmente favorável você, como síndico, você como administradora, dizer, olha, o seu condomínio pode automatizar aos poucos, dentro da sua capacidade, desde que seja a vontade dos condôminos, porque nós temos um público que às vezes, dependendo do público que nós estamos falando, eles mesmos são contra a tecnologia dentro do condomínio. Então, é o que eu falo para uma coisa é teoria, outra coisa é prática. Então, se eu não conheço o público, não conheço os condôminos ao qual me elegeram, eu não conheço o meu condomínio, né? A ideia disso, gente, é facilitar a vida dos condôminos, otimizar o quê? O tempo e os recursos que eu tenho. Claro que com o smartphone hoje, eu faço milhares de coisas que eu não conseguiria fazer se fosse ter que pegar o carro, deslocar, não sei o que lá, chuva, né? Chuva, trânsito, não sei o que lá, burocracia. Hoje a gente faz muita coisa, inclusive as administradoras hoje estão usando, as administradoras, os advogados, nós temos os advogados aqui hoje, tudo online, os cartórios online. Então hoje a ideia é assim, eu uso as ferramentas que eu tenho de uma maneira segura, né, dentro da lei, lembrar sempre dentro da legislação, para otimizar tempo e recursos. Então essa é a ideia. Bom, e como vocês podem otimizar realmente o tempo de vocês, de uma gestão pensada no futuro? O meu passo é pensar em utilizar recursos naturais. Então vocês têm assim, não é só a tecnologia. Nós precisamos pensar em utilizar os recursos que nós estamos dando no condomínio, como os recursos que nós temos lá, naturais, principalmente se nós pegarmos a água e energia solar. Junto com a tecnologia, que hoje se fala muito da energia solar, que o pessoal chama de energia solar, eu vou conseguir melhorar a gestão também. Mas vou melhorar de outra maneira. Eu vou conseguir melhorar do ponto financeiro. Mas ele se torna um condomínio moderno, né? Depois eu vou passar algumas ideias para vocês aqui, né? Criar estimulações que sejam sustentáveis. O que é um condomínio sustentável a gente vai ver. Então ele tem que ser sustentável. Nós sabemos que em condomínio nós temos essa dificuldade de convencer o condômino. Se a gente dificilmente, quando vai em assembleia, já tem esse problema. Depois você fala, vamos, preciso fazer um convencimento, uma campanha, uma reeducação. É difícil, não é fácil. Mas nós precisamos tentar. Nós precisamos mudar esse perfil do síndico, que é um síndico que era mais tradicional, vamos dizer assim, para um síndico mais contemporâneo, um síndico moderno. Não. Isso está acontecendo no mundo. As pessoas estão usando recursos de maneira correta. Estão transformando lixo em dinheiro. Então, preciso trazer isso para o condomínio. É possível. Algumas coisas sim, outras não. Né? Então, precisa primeiro pensar assim, eu sou um síndico, eu sou uma síndica. Né? Quem que é a liderança de um condomínio, gente? É o síndico, a síndica. Então, vocês têm que ser proativos, têm que ser ativos, ter uma comunicação não violenta, uma boa comunicação, nós já falamos desse tema também aqui, uma boa comunicação, uma comunicação assertiva, não violenta, e procurar estimular os condôminos. Olha, eu poderia fazer isso aqui dentro de um condomínio, dentro de uma administradora, para estimular eles a vir para esse universo. Então, isso tem que ser sustentado. E não é nada a ver com esse pessoal, mas é ativismo, né? O mundo está acabando, está queimando. Não tem nada a ver com esse ativismo, essas questões políticas que a gente vê. É uma coisa que realmente está comprovada que hoje, se nós soubermos fazer um bom recurso, bom uso dos nossos recursos que nós temos lá dentro do condomínio, e mesmo aquele que já foi usado, nós conseguimos reutilizar e dar o descarte correto. Tudo isso vai agregar para vocês, principalmente naquilo que o morador tanto reclama com vocês, que é a cota condominial. Eu tenho ferramentas hoje ligadas a essas questões de sustentáveis, que ela abaixa o meu custo orçamentário. E as pessoas falam, onde está a saída do orçamento do condomínio? Às vezes está lá dentro, em alguma ação que eu preciso fazer, mas precisa agir, né? O negócio aqui, pô, o cara não tem uma pilha. Bom, com isso a gente tem um condomínio sustentável, são ações, né? Eu fico olhando na Luciana porque ela é a mulher da plaquinha, quando ela... Né? E o que é um condomínio de fato, né? Um condomínio sustentável de fato, né? Se eu perguntar para vocês, cada um, claro, depois a gente vai ter perguntas aqui, cada um acharia, o que é um condomínio sustentável para você que é síndico? O que você faria no seu condomínio como síndica, como síndica?
e que você acha que no seu condomínio é viável uma ação sustentável, né? Bom, o conceito de condomínio sustentável é um conceito, né? Ele promove o uso eficiente de recursos naturais. Como eu falei para vocês, a gente tem os dois principais, a energia natural da energia da luz e a água, que é se vocês calcularem, vocês são síndico administrador, às vezes ela não é a primeira despesa, a primeira maior despesa no orçamento, mas com certeza ela é a segunda. Geralmente a primeira fica na folha, né? Como maior despesa no condomínio. A segunda geralmente é quando você tem, às vezes, portaria remota, isso inverte. Como eu não tenho mão de obra, o custo mais alto que eu tenho é justamente o consumo, que é a energia elétrica, água, por aí vai. Quando o condomínio não é regularizado, isso começa a trazer certas discussões. Então a gente tem isso aqui, sustentável é o uso eficiente de recursos naturais, redução de resíduos, então a gente precisa reduzir os resíduos, a gente vai ver algumas ideias, economizar na energia e na água, e a criação de um ambiente saudável e equilibrado para os moradores, dos seus usuários. Então é um conjunto de ações, não é pouco trabalho, é muito trabalho com o síndico, é trabalho para vocês tiverem, assim, preciso ter um projeto, a médio e longo prazo eu preciso implantar no condomínio o que for viável, porque tem condomínio que realmente tem coisas que não é possível fazer, por mais que você tenha boa vontade, não é possível. As questões técnicas, você tem condomínio que não consegue individualizar água, né? Não sei se tem algum engenheiro aqui, você é arquiteto, né? Você chega assim, o condomínio não tem condições técnicas de individualizar água, ficaria muito caro, a própria empresa fala, aqui a gente não vai individualizar porque não tem condições. A energia fotovoltaica, que está na moda agora, né? Não é todo condomínio que consegue colocar aquelas placas e não tem condições técnicas de instalar. E o custo, né? Então tem que ver o que é viável para vocês. Bom, para isso a gente tem uma filosofia, não é uma norma, não é uma lei. Não sei se já ouviram falar nisso, os 5 R's. Quem estuda ou atua nessa área ambiental, é muito comum esses 5 R's, né? Então 5 R's é o quê? O que dá para a gente pensar e usar lá no condomínio? Os 5 R's são isso aqui, ó. Você tem que repensar, quer dizer, tudo aquilo que você faz, você começa a repensar. Será que eu estou fazendo de maneira correta o uso de um produto? Será que eu estou comprando o produto certo? Então assim, será que eu estou fazendo o descarte correto? Então um exemplo, às vezes você compra descartável, saco de lixo, tem que comprar, tem jeito. Mas será que eu não poderia comprar um saco de lixo biodegradável, um copo descartável biodegradável? Hoje já existe essa possibilidade. Então você não tem como registrar, não. Agora você fala para mim, mas e o preço de ouvir? Aí a gente começa a bater de frente, às vezes, com a questão orçamentária. Mas nós precisamos começar a ver a viabilidade desse projeto. Será que os produtos de limpeza que eu compro no condomínio não poderiam ser biodegradáveis? Que também hoje você compra desde sabão em pó, detergente, então precisa repensar toda essa estrutura, né? Isso daqui não é uma coisa que a gente vai fazer para a noite para o dia, não é para ganhar eleição, isso aqui é para eu tornar o meu condomínio melhor, e lá no dia a dia, ter uma qualidade de vida melhor para os condomínios, ter uma melhor gestão, uma gestão pensando no futuro, pensando nas novas gerações, inclusive. Reduzir gasto com água, reduzir gasto com energia elétrica. Eu preciso até pensar numa redução do lixo dentro do condomínio. É claro que isso depende de campanha, junto aos condôminos. Os condôminos às vezes não querem. Eles não querem pagar a conta, porque é alta, mas eles não querem fazer economia dentro da casa deles. Quando você tem um condomínio individualizado, isso se resolve. Gás, água, está tudo certo. Quando é individualizado, fica no rateio e fica do jeito que você sabe. Mas precisamos pensar em reduzir. Reusar. Precisamos pensar em reusar. A água é o melhor caminho. Reutilização dos condomínios hoje é uma coisa, posso dizer para vocês, que quase que normal, até em prédios comerciais. Muitos prédios comerciais hoje, condomínios comerciais, estão fazendo reuso de água. Então está lá a placa. Esse condomínio faz reuso de água justamente porque ele fica lavando a calçada, passa alguém e já reclama. Não, aqui é reuso. Agora nós temos tipos de reuso, né? Recuse. Essa questão do recusar faz parte da filosofia. Então você pode se recusar a comprar, um exemplo, eu não vou comprar produtos que eu não tenho uma certificação, que eu, sei lá, o isopor, alguma coisa de plástico mesmo. Então você vai recusando aquilo que você acha que vai fazer mal para o ambiente. E reciclar, que é uma coisa mais comum que vocês têm no condomínio, é isso, a questão do reciclo. Então reciclar, quando você faz a reuso da água, você está reciclando a água, se vocês analisarem
Mas o lixo hoje, pra vocês terem uma ideia, hoje uma pessoa, ela gera em torno, na média, de 1 quilo de lixo por dia. 1 quilo por dia. Vocês imaginam aí, pega o condomínio de vocês, coloca em média 3 pessoas morando em um apartamento. A quantidade de lixo que essa família gera por dia. E aí vocês vão falar, o que é feito com esse lixo? Nada. É colocado na lixeira, o caminhão passa e leva embora. Será que a gente fizesse um trabalho, e hoje tem empresa especializada nisso, se não me engano é uma só, que faz bem feito, assim, fazer certo. Ela vai, tem que treinar os colaboradores, tem que fazer a coleta correta, os condôminos tem que ajudar, já tem que começar a coleta lá no apartamento, para descer, vir pro... Tá bom. O pessoal está falando também lá em cima. Agora que estava ficando bom, agora que Temperatura. estava ficando bom, eu queria me interromper, agora que estava, né? Eu falei, agora vocês imaginam, não adianta a gente colocar, como eu falei no almoço, não adianta a gente colocar aqueles recipientes coloridos, né? Bonitinhos, às vezes coloca até com cara de bichinho que é para a criança jogar lá. Não, tem que colocar os contêineres corretos, recipientes, né? Treinar nossa equipe, fazer palestras para os condôminos, administradores podem entrar firme nisso daí, vai ter uma palestra de como fazer a reciclagem correta. Gente, nós podemos fazer, vocês viram aqui, me chamou a atenção, lá embaixo no prédio, tem um recipiente de coleta. Não sei, não deu para ver o que é, se é pilha, não sei, não deu, mas tem. Então hoje a gente pode fazer o que? Reciclagem do lixo, que é muito útil, vocês podem trazer isso com um benefício até financeiro para o condomínio, né? Vocês podem pensar em reciclar os eletrônicos e pilhas, que nós temos hoje, já tem supermercados, hipermercados tem para vocês fazerem. E por que não reciclar até o óleo, inclusive, que muitos condomínios fazem. Então a pessoa fala, é viável? É viável. É factível? É factível. Então precisa pensar, o que é viável para o condomínio? O que é factível? O que eu consigo? Né? Então uma coisa por vez. A pessoa fala, mas é gasto? Não é gasto. A gente não pode olhar com esse olhar. Isso é investimento que eu estou fazendo aqui, para depois eu ter retorno. Agora, vocês concordam comigo com essa questão, que é uma coisa assim mundial, se fala da questão ambiental, né? A hora que eu tenho um condomínio sustentável, um condomínio pensando no futuro, a geração das crianças que moram nesse condomínio, elas já estão pensando já dessa forma, focar na... Então, esse aqui são os 5 R's, né? Ó, repense, reduza, reuse, recuse e recicle. Qualquer material que vocês pegarem ligado à questão ambiental, vocês vão poder pegar esses 5 R's aí. Medidas simples podem ser adotadas por condomínios novos e antigos. Então você tem essa questão de adequação dos mais velhos, mais antigos. Os novos estão vindo, inclusive, já com essa cultura do condomínio autossustentável, água mineralizada, gás mineralizado, reuso de água, energia solar, já vem com esse conceito. Você vê que é um conceito tão importante que as próprias administradoras, as próprias construtoras estão construindo condomínios assim, e algumas administradoras estão fazendo campanha para tentar emplacar esse novo modo de se operar em condomínios, né? Eu estava numa palestra falando com o pessoal da construtora da Bigucci, que é famosa aqui no ABC, e ela estava falando que as obras dela, pós-obra, todo aquele material hoje não é mais descartado como era, é todo dentro do possível reutilizado, ele volta, né? Quer dizer, a gente aproveita, né? Residenciais ou comerciais, trazendo benefícios com menos custo. Claro, se eu tiver invalidação de água, reuso de água, se eu fizer reuso de água, a minha conta de água da Sabesp, não sei se aqui é Sabesp, da concessionária, vamos falar assim, ela já cai. Eu estou utilizando a água para aguar jardim, lavar as áreas comuns da água de reuso, né? O que mais? Trazendo benefício, menos custo, valorização. Você tem isso, os condomínios que tem, você tem municípios hoje que, inclusive, a própria prefeitura dá estímulo, por exemplo, IPTU, não paga-se nada, você tem um desconto no IPTU porque o condomínio faz as ações com base nisso aqui. Então, tem hoje certificações, né, sendo verde, não sei o que lá. Então, isso valoriza todo o patrimônio ali, tem a valorização patrimonial. E melhora a qualidade de vida. Uma coisa é você ver uma lixeira toda pufada de lixo, trazendo ali ratos, baratas, é a área da Rosinha, né, Rosinha? Atrai. Isso é lixo, às vezes a prefeitura não passa porque houve uma falha na coleta. Não, é transformar isso em benefício. Isso evita que se tire material da natureza. E implantar aqui, então vou passar para vocês alguns exemplos que a gente pega aí no dia a dia, mas aí como sim vocês têm que pensar assim, nós precisamos ser o quê? Criativo. Nós precisamos ser criativos, proativos, nós precisamos
pensar alguma coisa para o nosso condomínio. O que a gente pode fazer no nosso condomínio? O que a gente pode fazer com a água? Né? O uso racional da água evitando desperdício. Então nós podemos fazer campanhas, se o condomínio for um pouquinho maior, nós podemos fazer palestras junto aos condôminos, inclusive junto aos colaboradores. A administradora é uma parceira que você pode pensar. Ó, você faz uma campanha, principalmente na época de férias, você sabe que as férias demandam muito calor, vai muita água, e você fala, pô, a conta não está fechando, porque a conta que a gente colocou na prisão sanitária é uma, e a conta da concessionária está chegando a mais. Então precisa pensar nisso. Claro, a gente pode pensar também o quê? Reaproveitar. Só que aqui você tem que tomar um cuidado. O reaproveitamento de água, ele tem normas. Então, assim, da onde que eu vou reaproveitar essa água? É água de banho, é água do vaso sanitário? Então, ele tem as normas da BNT. Então, dependendo de onde é a água, você pode aproveitar. A água não tem reaproveito, né? Então, reuso de água é uma coisa que vocês podem pensar. Aqui é diferente. Vocês imaginem que eu não precisaria fazer uma obra, não precisaria fazer nada, né, de mexer na infraestrutura do condomínio, né? A gente vai aproveitar a água ou da chuva ou do vaso sanitário e fazer alguma coisa pequena, muito pequena, né? Então você tem a água fluvial que alguns condomínios vêm adotando. A gente teve aquela crise em São Paulo, a crise hídrica. Então quando a gente teve a crise hídrica, muita gente começou a adotar o reuso de água de chuva para poder superar aquela crise. Então muita gente aprendeu alguma coisa com a chuva. Bom, a água fluvial é a água da chuva, por isso que depois eu coloco a norma aqui para vocês. A água cinza que eles falam, é isso, é água de chuveiro, pias, máquinas de lavar, etc. Então não pode misturar, tem que separar. Então tem que ter, quando vai receber o reuso, ele tem que ter o local correto. Ó, essa daqui é da fluvial, essa aqui é água cinza, e muitas vezes eu falei na outra palestra assim, olha, tem água cinza e tem água. A água tem cor, naturalmente quando ela vem, a concessionária ela vem limpa, vem toda. Né? É que depois que ela passa pelo uso, ela passa a ter cor. Então ela é classificada com cinza justamente para poder saber aonde que eu posso usar esse tipo de água. E água negra, aí o pessoal começa a ficar mais cabelo, né? Mas que cor? Nossa, a água agora ficou colorida. É a água do esgoto, então dá para aproveitar também. Ela passa por um outro tipo de tratamento, né? Mas a água dos esgotos, ela é aproveitada. Claro que você vai dizer, onde que eu vou usar a água do esgoto? Talvez para regar as plantas do jardim. Né? A água de cinza aqui você poderia usar para lavar as áreas comuns do condomínio. Então você vai vendo, vocês estão vendo que dá para eu fazer uma coisa simples, dá assim, para qualquer condomínio, mesmo que ele seja pequeno, médio, grande, seja antigo ou novo, dá para fazer esse tipo de coisa. E dá para a gente até igualizar a água, né? Se vocês quiserem, ó. Uma coisa muito simples, tem várias matérias sobre isso. Se você instalar, tem empresa especializada nisso, ele instala o quê? Os aeradores. São redutores que são colocados nas torneiras em todas as áreas. Inclusive se faz uma assembleia, se faz lá uma campanha, depois faz uma assembleia, você faz isso? Aí tem uma coisa que faz isso. Qual que é a ideia disso? Eu vou colocando isso em todas as unidades e isso vai impactar o quê? Diminui a conta de água, porque diminui ali a pressão. Então, oi? Pois não. Seu nome bloca apartamento. Olha o presidente. A pergunta é a seguinte, o reuso de água e o programa de reciclagem. Algumas companhias de seguro, eles dão desconto no seguro, se o condomínio tiver. Para ter desconto tem um número que eu tenho que apresentar, que é o número da Sabesp lá. Sim. Esse registro, quem regulamenta isso? É a Sabesp? Porque assim, você tem que ter o registro da Sabesp, que você é um condomínio que reutiliza a água. Não, você faz o processo ESA. Primeiro o projeto ESA. Depois desse projeto, aí você faz uma homologação do projeto. Você tem outros projetos, né? Você tem o Aqua. Não gosta disso. Você tem o Aqua também, né? E não colocando Conta no meu tempo aí. O que acontece? Está tendo uma virtualização muito grande de tesouraria remota e contas de diminuição de custos de cota condominial. Na verdade, ninguém sabe o que quer, como vai fazer, nem como deixa fazer. Eu quero reduzir minha cota condominial, está muito caro. Então vai para a virtualização. Poder
virtualização. Agora está quente. Redução de custos, está perdendo Agora está quente, né? o fundamento da época. Algumas construtoras hoje, a própria Bindus, como você falou, a própria Iane, mas já estão começando a fazer tudo lá. Ó, Paulo, só para retomar aqui, por causa do tempo, hoje você tem, como eu falei, municípios que inclusive estão dando desconto no. Estão assim, PTU, você tem a ajuda fiscal, você tem empresas que certificam o condomínio com selo, que eles chamam de selo verde. Então é uma valorização patrimonial. Como você vai falar, aqui a gente faz uma gestão moderna. Mas qual que é a ideia disso aqui tudo? Na verdade, na prática, a gente sabe que somente a questão da água, ela está escassa. Nós temos aí países que estão, em Portugal, se não me engano, está em seca. Nós passamos isso aqui em São Paulo. E se nós não tivermos energia da água, a nossa energia elétrica ela é predominante vinda da água. Então nós teremos o que nós já tivemos aqui no Brasil também, que foi a escassez da energia elétrica. Não sei se vocês já estavam na época como síndicos, nós tivemos que economizar energia elétrica, senão nós éramos multados na época pelo governo aqui de São Paulo e Eletropaulo. Então a gente vai aprendendo como a gente aprendeu com a Covid muitas coisas, né? Essa questão de instalar arejador, a gente fez lá no meu condomínio, nós fizemos uma assembleia simples, né, para poder entrar nos apartamentos e fomos colocando no condomínio. Isso, para vocês terem ideia, pegando o meu caso, 10 minutos só, pelo amor de Deus, dá o desconto aí do Jair. Vocês têm ideia, economizou na conta geral do condomínio 20%. Quer dizer, se você tiver aquele sistema de aquecimento a gás, quando você vai tomar banho, você sabe que você liga, espera cair água para esquentar. Ali vai muita água embora, gente. Então tem que tomar muito cuidado. Aí vocês têm coisas mais assim, vamos dizer assim, individualizar a água. Individualizar a água requer projeto, requer o quórum correto na assembleia, requer dinheiro em caixa. Então vocês imaginem, né? É uma coisa que é factível, desde que eu tenha projeto, que eu tenha assim, olha, eu vou trabalhar no meu mandato de 2 anos, eu tenho um plano de trabalho com meta de individualizar a água e economia. É uma meta. Síndico precisa ter projeto, síndico precisa ter meta. Né? Vou conseguir? É viável? Quem vai falar isso para mim é a empresa, que tem um engenheiro responsável, que eu preciso de um projeto, tudo bonitinho. E o custo, né, o investimento disso daqui. Isso aqui é diferente, eu estou otimizando. São recursos que eu tenho, eu estou otimizando. Depois ele vem como economia na própria conta. Né? É diferente você cortar gasto. Você, vou cortar gasto com a portaria, como funcionário. Eu coloco uma portaria remota, aí eu estou cortando gasto efetivamente. Aqui não, eu estou otimizando. Aquele recurso que eu tenho, ele vai se tornar mais barato, mas o recurso é o mesmo, é água. Bom, vamos por 10 minutos, né? A norma, se vocês quiserem anotar, não, mas eu tenho um desconto. Dentro das unidades, o que pode ser feito é a coleta de água do chuveiro da máquina de lavar, pois a MBR 13969 de 1997 diz que essa água pode ser reutilizada em descargas de bacias sanitárias, passando apenas por uma desinfecção simples. É desinfetar, né? Tem todo um trabalho. Tem empresas hoje que fazem esse tipo de trabalho. Até isso daqui, para vocês terem ideia, instalação de arejamento, tem empresa que faz isso aqui. Eu não sei se eles continuam fazendo dessa forma. Ela fazia como se fosse um comodato. Ela colocava custo zero. Durante 6 meses a economia da conta de água ficava com a empresa. Depois de 6 meses, todo o equipamento ficava no condomínio. Era um comodato ali de uns 6 meses que fazia. Precisa ver, né? Depois, quem quiser alguma coisa nesse sentido, pode entrar em contato comigo. Deixa eu voltar. Bom, na energia elétrica, o que a gente pode fazer para otimizar essas despesas? Uma coisa que já se faz há muito tempo, mas ainda tem um condomínio que insiste em não fazer. Use lâmpadas LED, que cada vez é mais comum, né? Mas quando a gente fala lâmpada LED, é lâmpada LED em geral. Lâmpada LED em todas as áreas. Você pensa, a área comum. Vamos colocar refletor de lâmpada LED, com sensor de presença. Senão não adianta falar, vou colocar numa área, não vou colocar. Tem condomínio por uma questão, usa ainda o sistema de minuteria. O que mais? Sensor de presença, mas em todas as áreas comuns. Vamos colocar sensores no corredor, nas garagens, né? Minuteria entrega a idade. Entrega a idade. Mas você vai no centro de São Paulo, tem ainda que é um timer, né? Que é um timer.
Você tem alunos que falam, não, professor, mas lá no meu condomínio ainda é bilheteria. Pois é, já está entregando a idade, ou do síndico ou do condomínio, né? E a energia que está sendo mais discutida, a fotovoltaica. Então hoje eu tenho a possibilidade de colocar a fotovoltaica, não tenho condições de colocar. Será que eu não consigo colocar placas para iluminar as áreas comuns, que alguns condomínios estão adotando, postes com placas? Eles iluminam toda a parte de jardim, toda a quadra, toda a área de corredores, iluminada com fotovoltaica. Ou hoje já tem empresa que vende energia. Então ele não tem uma placa no condomínio dele e ele compra energia dessas fazendas, né? Minas Gerais tem uma das maiores. E uma coisa que eu estava comentando com o Paulo é que hoje você já deve estar enfrentando, não vamos chamar de problema, mas é uma realidade. Os moradores estão adquirindo carro elétrico. E eles querem que vocês, como síndicos, dê um jeito, arrume uma tomadinha para ele ligar o carro dele lá e abastecer. Então a gente recebe muita consulta. O que eu faço, professor? Não tem condições. Você vai, vamos colocar aquela tomadinha que liga a vácuo, para ele nem pensar. Então tem empresa especializada também. Tem uma ABC, inclusive ela fez uma palestra essa semana aqui. Ela é especializada, está lá de forma corretamente, dentro das normas, as tomadas para carregar. Mas tudo que a gente está falando aqui, gente, depende de projeto, de infraestrutura, de legislação. Não é assim, vamos colocar uma tomada para agradar, né? Quem é que vai pagar aquela energia? Então a gente já sabe que já tem um aplicativo, então conforme ele usa aquilo, aquela despesa vai para ele, diretamente para ele. Então nós precisamos começar a pensar como síndicos, como a gente falou no começo no início da palestra, síndicos do futuro. Síndico é isso, gestão moderna, porque isso é a nova realidade, isso não é coisa do passado, isso já está no nosso dia a dia. É que a gente não está assim, percebendo. Essas pessoas que têm carro elétrico moram em condomínio, né? As pessoas, a coleta seletiva, ela é muito falada nas empresas, ela é falada na televisão toda hora. Por que a gente não faz em condomínio? Lembrando que o condomínio é o resumo da sociedade. Todas as pessoas moram em condomínio, vivem em condomínio e precisa ter essas, pelo menos eu como síndico ou síndica, como liderança do condomínio, levar essa proposta para o condomínio. Se eles não quiserem, aí depois também não pode dizer que a gente não tentou ter um condomínio à frente do seu tempo, um condomínio sustentável, né? Bom, já está no final, tá? Mais 5 minutinhos. Bom, o que a gente tem que fazer é a implantação da coleta seletiva, mas a gente não pode fazer de qualquer jeito. Se vocês quiserem optar por empresa especializada, em São Paulo tem uma que é, pelo menos a que eu conheço, que faz de forma correta, porque você tem que pensar no colaborador. Ele não pode ficar pegando lixo de qualquer jeito, ele tem que ser treinado, tem que estar capacitado com o EPI certo, tem que saber como, questão da salubridade, tem a questão de distribuir corretamente o lixo nos contêineres, então tem que treinar colaboradores, né? Que tal fazer palestras para esse colaborador dentro do condomínio? Ao invés de fazermos uma palestra, vamos pegar lá o salão de festa, chamar até a administradora. Hoje eu estou ajudando, hein, Adriano? Hoje você não fechar contrato aqui e falar, gente, ao invés de fazer uma palestra, a gente quer fazer uma reunião informal com vocês, o tema vai ser esse aqui. É chamar as pessoas e a gente vai se aproximando do morador. O síndico às vezes tem esse problema, ele tem medo do morador, né, na informalidade, ele só vai ver o morador na assembleia e ele vai se afastando do morador, né? Bom, tem que fazer conscientização da importância, então isso vai desde circular, hoje vocês têm tecnologia, a administradora pode mandar, colocar no portal dela, pode ir no aplicativo, pode ir uma mensagem no próprio boleto, de conscientização. Conscientização, assim, você vai tentando, uma hora certa, né? Comunicar, circular, já você pode ir por e-mail, pode ir por push no celular, o que for, né? Não tiver SMS. Tem que ter os contêineres corretos, lá os coletores, né? De materiais que serão coletados, então tem que ter tudo organizadinho. Tem que ver o município que vocês estão, porque a gente está em São Bernardo, mas quem que faz a coleta a coleta seletiva, não orgânica? Porque tem dias diferentes, tem coleta, pode ser feita por empresa privada, eu posso vender esse lixo? Não é possível, tem condomínio hoje que vende para a cooperativa, pega aquele dinheiro e aquilo é um recurso financeiro que o condomínio tem no caixa. As cooperativas, inclusive isso, gente, eu aprofundei muito nesse assunto, gera muito emprego, porque os catadores, eles trabalham em cooperativas e aquilo gera muito emprego direto e indireto. Aquilo gera emprego para famílias, dentro daquelas cooperativas de lixo. Locais, então, precisa ver, olha,
Por isso que eu estou falando, é uma questão de projeto. Onde é que serão colocados os contêineres? Então tem uma logística por trás disso. Por isso que eu falei para vocês, a curto prazo não se resolve nada no condomínio. Olha, tem espaço físico para colocar contêiner no condomínio? Tem condomínio que não tem espaço físico. Você entra no condomínio, a porta já é um condomínio. Não tem garagem, não tem as coisas ali na Santa Cecília, como eles são assim. Mas eu tenho um espaço aqui para colocar um container, ou um conjunto de contêineres menores, né? Retirada, você tem que ter uma dinâmica ali na retirada periódica, porque senão começa aquilo que era material para coleta seletiva, começa a virar lixo, aquilo começa a atrair, inclusive, os insetos, mau cheiro, por aí vai. Então tem que ter uma retirada correta. Aqui entra a importância do treinamento dos colaboradores. E disponibilizar coletores. Se vocês puderem, hoje vocês vão em hipermercado, vocês vão ver. Aí embaixo tem. Vocês têm que, dentro do possível, empresas fazem isso, coletores de pilhas, né, de material eletrônico, né, óleo de cozinha. Óleo de cozinha lâmpada, tudo que vocês imaginar, até raio-x hoje, pra você ter ideia, até raio-x é colocado no mesmo recipiente que é colocado essas pilhas. Então assim, tudo que vocês imaginarem que pode poluir, porque quem está fazendo? Aproveitando o que a natureza entregou e reaproveitando dentro do possível. Isso vai voltar para a indústria, ela vai ser toda reciclada e vai voltar para nosso uso de maneira sustentável, né? E aí a gente tem alguns condomínios que estão adotando isso daqui, principalmente quando é comercial, mas a gente tem bastante residencial grande que está fazendo isso aqui, a compostagem. Então a gente pega todo esse lixo orgânico aqui, ele vira adubo. No shopping Tatuapé, não sei se está tendo agora, mas você ia no shopping Tatuapé, tinha um stand, você ia lá e pegava quantos sacos de adubo você queria. E aí chama atenção, porque você fala, não, vou pegar só de você levantar a mão, você está pagando. Não, é de graça, você pode pegar quantos saquinhos você quiser para levar à sua casa. E eu falei, mas por que vocês dão de graça? Ele falou, não, isso daqui é lixo para o shopping, né? Imagina uma parte de alimentação de um shopping, quanto de lixo que gera. Eles pegam aquilo, faz a compostagem, aquilo do material orgânico, eles embalam e dá aquilo. Tem um aluno meu aqui no condomínio de Santo Amaro, aqui que eu digo é como se eu estivesse em São Paulo, né, gente? Desculpa. Mas a gente estava falando isso na aula e falou, no nosso condomínio a gente tem isso. A gente foi mais, no caso do shopping, o shopping dá para os clientes, e vocês? A gente dá para o pessoal do bairro. A gente colocou lá um anúncio e dá para o bairro. Quer dizer, entra a questão do ESG tão falado, que a gente estava falando lá na reunião. O social está aí, né? O lixo, né? Agregando. E o adubo do condomínio, o adubo que às vezes o condomínio tem que pagar tão caro lá para o jardineiro, você sabe que isso custa, está aqui, está no lixo, gerado pelo próprio condomínio. Quando a gente fala de gestão do futuro, tudo bem que a gente tem a tecnologia, software, né, os aplicativos, tudo bem. Mas essas questões aqui estão sendo assim, pouco faladas, vocês concordam? Pouco faladas. Parece que isso aqui não faz parte do futuro. Isso faz parte do presente, né? Você vai agregar muito. Agora imagina quanto de custo vocês tiraram do orçamento de vocês como cidadãos. Agora tem que ser síndico que vai para cima, como digo, né? Proativo, ativo e criativo. Tem alguns exemplos aqui, mas se você pensar, cada um pensar, eu posso fazer muito mais do que condomínio, né? Bom, aqui acho que é para a gente encerrar mesmo, eu falo isso toda hora que é para a Luciana levantar a plaquinha, né? Se eu estivesse na Assembleia, uma vez eu estava querendo me jogar pedra. Bom, a vantagem do condomínio sustentável são várias. Educar a nova geração, quer dizer, nós já fomos criados numa cultura. Desperdício, joga fora, nunca vai acabar. A nova geração vai ser criada numa cultura, olha, precisamos reusar, né, aproveitar, reciclar. É a nova geração, né? Os nossos filhos, os nossos netos. Até porque uma hora a gente não vai ter mais isso. Bom, nós temos redução nos custos, então a água é um exemplo muito clássico, a energia elétrica é um exemplo muito bom para vocês. Então a gente pode cortar despesas no condomínio, como eu estava falando, hoje a busca é incessante, sempre foi. Eu quero um condomínio com a cota mais barata. Isso não existe. Existe uma cota justa, né? O mais barato é relativo. Mas o que a gente pode fazer para essa cota melhorar, para esse orçamento melhorar? A gente vai buscar outras saídas aqui, né? E assim, não é nada surreal. O ambiente fica mais agradável, quer dizer, melhora a qualidade de vida daquele condomínio e automaticamente valoriza o patrimônio. A Rose é expert em essas questões de insetos, né?
Você sabe o quanto que o lixo atrai esse tipo de... Eu estava vendo na reportagem essa semana a quantidade de escorpião que está tendo no condomínio devido ao acúmulo de lixo que os condomínios estão deixando. Então precisa pensar nessa questão. E claro, gente, tudo isso vai valorizar tanto o imóvel de todos, que a gente eleito para isso, valorização do patrimônio, como vai valorizar a sua gestão. Aí você pode dizer, eu sou um síndico diferente, diferenciado. Mas não é que você inventou alguma coisa, inventou um aplicativo, um software. Não. Simplesmente você está fazendo um condomínio automatizado e sustentável. Ele é automatizado e humanizado. Bom, agora deu os 10 minutos. Eu vou deixar para vocês aqui ó, o meu QR Code. Aqui é do Instagram. Lá você encontra o meu... Não, ela já levantou a placa 10 vezes. 10 vezes, 10 vezes 100. Isso, cada vez que ela levanta aquela placa, eu tenho que pagar uma multa. É para acabar. Ela fica assim, igual multa. 10, 9, 8. Aí ela viu que eu não paro, ela volta pro 10. Para de falar. Aqui, ó, gente, tem algumas... Inclusive, o que a gente faz aqui na Condocentro está lá. A gente teve na UB recentemente aqui em São Bernardo. A gente teve uma palestra lá sobre Airbnb. Outro tema que hoje está em alta, a gente pode falar sobre Airbnb lá na UB de São Bernardo, a doutora Cássia, que me deu a honra de falar sobre o tema. Lá tem o meu WhatsApp, lá vocês podem mandar perguntas, podem mandar sugestões de palestras aqui para o Condocentro. E o que vocês precisarem de mim, querem dúvida, querem tirar alguma dúvida, eu sempre atendo. Quem é meu aluno sabe, eu nunca deixo de atender um aluno. Eu posso atender agora, amanhã cedo, no máximo em 24 horas, eu estou dando, às vezes nem é meu aluno, ele faz uma pergunta lá, estou com dúvida, a gente manda, eu nunca deixo de atender. Então, isso aqui gera muita dúvida, isso aqui gera muito debate, a gente precisa começar a pensar nesse conceito, que é um conceito, e precisamos praticar, não adianta a gente ficar falando, como se fosse um ambientalista, né, que nós não somos, mas vamos começar a praticar em casa, né? Bom, eu queria aqui, ó, por último, eu sempre deixo essa cidade, queria agradecer a todos vocês, mais uma vez, pela presença, e agradecer a vocês pelo, né, todo mundo, dentro do possível, participar. A gente depois vai abrir para perguntas, aí vocês ficam à vontade para vocês perguntar. Mais uma vez, eu agradeço muito, porque eu sempre digo, não adianta ter palestrante, né, como você chama, mestre, né, não adianta, pode ser mestre, pode ser famoso, se não tiver vocês, isso aqui não acontece. Então, a importância de vocês é muito importante, pessoal. Então, mais uma vez, eu agradeço muito. Tem uns que sempre estão aqui, que eu vejo sempre. Tem uns que são alunos, outros não. Então, assim, eu fico muito feliz de ver pessoas sempre renovando a casa nos eventos que a gente está. Na UB também estava com um público legal, né? Foi um tema bacana, foi nada assim, sou dono da verdade, a gente precisa discutir, precisa conversar, precisa achar um caminho. Porque condomínio é isso, condomínio todo dia, vocês sabem, condomínio, cada dia é um dia. Não tem curso que vai ensinar isso para vocês. O curso te dá uma diretriz. Mas eu vou aprender a trabalhar com condomínio, trabalhando com condomínio, achando saídas. Não tem uma apostila que vai te dar tudo isso pronto. Não se deixe enganar por isso, né? E olha que eu vendo o curso, né? Do curso. As pessoas, o que não existe? Condomínio você pratica, você vai achando saídas, você vai achando viabilidade. E tem coisas que por melhor que seja, você leva o morador falando, não quero. Morador, se for a vontade dele, não acontece. Pessoal, obrigado mais uma vez, boa noite a todos. Obrigado, equipe do Condocentro. Obrigado a todos. Bom, só complementando aqui, Jovino, é importante dizer para os nossos síndicos que isso aqui não acontece do dia para a noite. Né? É coisa mas que precisa começar. Alguém precisa começar, né? Então, assim, não acontece de um dia para o outro, mas é importante. O Ronaldo já falou sobre esse conteúdo para nós, algo parecido, há uns 4 anos atrás, quase, né, Ronaldo? Nós já vimos. Ou seja, hoje nós já temos condomínios, e condomínio é uma empresa, né, gente? Não deixa de ser uma empresa, né? É uma empresa, não é só porque tem um CNPJ, não, porque é uma empresa, a estrutura é de uma empresa. E hoje nós já temos condomínio aí com ISO 9000, com ISO 14000. Eu falo porque assim, a Bainset trabalha em condomínios residenciais, classe A, B e C, e também condomínios industriais e comerciais, mas residenciais, como você falou, a gente já tem construtora hoje que já vem com implantações diferenciadas.
E essa construtora daí, ela tem muito aqueles apartamentos de acionistas. E o que o acionista faz? Ele procura uma construtora dessa, ele paga mais por isso, ele é um investidor, né? É lógico que todo condomínio é um investidor, né? E o que acontece? O síndico tem que entender disso. O síndico tem que aprender, né? Ele não precisa ser um biólogo, um ambientalista, como você falou, um especialista no assunto, mas ele vai ter que aprender, né? Talvez de hoje para amanhã não dá tempo, mas ele vai ter que se adaptar, porque essa é a necessidade do condomínio do futuro. Hoje, muitas coisas aqui, que ontem não era, hoje já é muito diferente no condomínio. Então, coleta seletiva, praticamente todos os condomínios, por mais simples que seja, hoje já tem aplicado. Então, é uma dificuldade, é um desafio, é mais um trabalho lá para o síndico, mas o síndico que sai, sempre aquilo como numa empresa, né? Aquele que sai na frente é o diferencial, né? Então, e a gente tem outras questões, como você falou, essa semana saiu uma reportagem mesmo no Fantástico, mostrando exatamente, que é o que nós falamos dos escorpiões. Só que é preciso fazer de forma correta, porque também não dá para fazer sem um treinamento com a equipe condominial, sem envolvimento dos moradores, porque se não fizer tudo isso, vamos ter outros problemas. Então, isso é assim, na verdade, você veio com uma pulga na orelha dele, você não veio trazer. Hoje não trouxe solução nenhuma, viu, gente? Hoje, para falar, não trouxe solução nenhuma. Hoje ele só veio jogar uma pulguinha aí, para vocês entenderem que essa é uma oportunidade de vocês se tornarem aí um diferencial no mercado. Porque hoje, da mesma forma que a construtora já está entregando condomínio nesse porte, nós já temos aí administradoras com oportunidades, buscar síndicos assim, e muitas empresas já estão buscando. Então, é importante esse conhecimento e vamos buscar treinamento específico para isso, vamos aprimorar. E vamos lá às perguntas. Já aprendemos tudo? Não? Perguntas? Alguma dúvida? Ninguém tem pergunta nenhuma? Nada? Dos condomínios que já estão implantados em sistemas de sustentabilidade, né? Qual a porcentagem de economia? Vocês têm esses dados para passar para os síndicos? Depende do que você faz. Por exemplo, na água a gente sabe quando individualizar a água no condomínio você tem uma média, em média, de 30% a 35% de economia. Quando você faz aquele uso de colocar aqueles arejadores que ele faz, a média de economia é de 15% a 20%. Então você vai variar muito de condomínio para condomínio e que tipo de, vamos assim, que tipo de atitude que você tomou. Né? Eu individualizei a água, estou fazendo o reuso dela, porque você tem também o reuso, cai o valor da conta de água. Também tem casos que as pessoas relatam 25% de economia. A energia solar, estão falando em termos aí de mais de 30%, dependendo do tamanho do condomínio. Então vai variar muito de condomínio para condomínio e qual foi o tipo de... Porque como você falou, não dá para fazer tudo isso de uma vez só, mas uma medida que eu tomo aqui, eu já tomo uma redução. Vai depender muito do que você optou. Qual que é a minha prioridade? Por isso que vai ter que ter metas, tem que ter prioridades. Dentro do plano de trabalho, bom, está mais fácil eu fazer o reuso de água e colocar arejador do que individualizar água. Deixa eu individualizar para depois. Coleta seletiva, isso traz economia. Então ele vai variar muito. Os condomínios comerciais, se vocês observarem na série que vocês vão ver os condomínios lá, eles têm optado muito por reuso de água, por questão de coleta seletiva, justamente por essa visão, porque lá eles têm uma visão de quem é investidor, ele quer retorno. Então ele fala, eu quero um retorno de locação de sala muito rentável, mas eu quero pagar uma cota condominial um pouquinho melhor para aumentar o meu lucro. Porque essa é uma visão de investidor que o morador não tem. O morador tem que se deixar ele, mesmo com campanha, com isso, né, você vai tentando, eu não quero fazer parte disso, mas ele mora ali. Né? É uma economia bem expressiva, né? Muito expressiva. Você tem cálculos. Eu não sei se... Porque às vezes o aluno fala e a gente não vai conferir. Eu fui alguns condomínios que eu fui conferir. Mas não cheguei, claro, com a questão de delicadeza, eu pedi a conta, né? Mas tem aluno que fala que conseguiu reduzir 45%, fazendo uma série de... Esse condomínio de Santo Amaro eu fui lá ver. Porque me chamou muita atenção a questão da que ele fazia. Como é que ele distribuía aquilo?
E ele falou, está aqui antes e está aqui depois. Dava mais ou menos 40, 45% de economia no orçamento do condomínio. E é um condomínio misto, porque ele é interessante porque ele é residencial ou comercial. Então a geração de lixo lá também é uma coisa descomunal. Mas é muito legal essa ideia, são coisas factíveis em alguns casos aqui. E é hoje, isso é hoje. Já deveria, como Rodrigo, isso já deveria ter sendo ser praticado em todos os condomínios, mas não é. Você fala isso aqui em alguns cursos, você fala, não, mas isso aqui é muito difícil, isso aqui vai dar muito trabalho, isso aqui vai gastar muito dinheiro, os moradores não vão aceitar. Eu falei, você já perguntou para o seu morador? Às vezes o morador quer ter um condomínio assim e não tem, porque o síndico, que é a liderança, não vai lá e não faz essa liderança. Gilvino, você falou agora mesmo em gastar muito dinheiro, né? Dessas opções que você trouxe, por onde que o síndico poderia começar, que seria a medida mais acessível de menor custo, se você conseguisse graduar, aí qual que é o... Investimento, né? Nem considero gasto. Investimento, né? Eu acho assim, o reuso de água é uma coisa perto de uma mineração de água, é bem mais barato o reuso de água. Arejador, está aqui uma empresa que faz, mas eu conheci empresa que fazia custo, não é que ela fazia custo zero, ela fazia sistema de comodata, o lixo, a coleta seletiva. Qual o investimento que você vai fazer? A coleta. Você vai contratar uma empresa para fazer treinamento? Tem um investimento, mas ele fica ali. Depois você só tem os benefícios. A fotovoltaica, ela ainda é considerada um investimento caro, mas ela está cada vez mais também factível, porque mais gente fabrica, mais indústrias fabricando, e eu não preciso colocar no condomínio como por exemplo, eu posso colocar em algumas áreas, da própria economia que eu consigo naquelas áreas, investir em outras áreas. Quer dizer, eu vou pegando o que eu economizo na conta, otimizo, e invisto em outras áreas. Então tem que fazer um plano, eu sempre falo para os alunos, plano de trabalho. O plano de trabalho tem que ser organizado, com etapas, metas definidas. Bom, eu tenho 2 anos, mas e se eu for reeleito? Se eu for reeleito, eu tenho mais 2 anos. Quando o síndico tem mandato envolvido 2 anos, né? Bom, então eu tenho 4 anos. 4 anos, o que eu fiz? Qual o legado que eu pretendo deixar para os condomínios? Eu preciso trabalhar com metas. Agora, o que é factível? Porque assim, se vocês estão trabalhando com condomínio, como eu, vocês sabem, olha, o pessoal precisa gastar, fazer um rateio de R$10. Ninguém quer gastar 10. Ele gasta R$50 numa pizza hoje, mas não gasta R$10 por mês para ajudar o condomínio. Essa que é a verdade do condomínio. Mas se você levar o benefício para ele, aí você consegue mudar a visão. Tem o Danilo, depois tem ele ali. Quer falar primeiro? Boa noite. Bom, assim, a gente tem um desafio muito grande no nosso condomínio. Nós temos 288 unidades. Falar assim do ponto sustentável, da sustentabilidade, é a questão dos recicláveis. E a gente tem solução, né, para a coleta de alumínio, de papelão. Mas eu acredito que o maior desafio seja os líquidos. Tem que falar de ONGs, a gente não tem ONGs que tem esse interesse na reciclagem desse tipo de material, ainda mais no meio do rescute. Aí é uma solução, uma busca, né, de uma solução. Uma pergunta é uma solução. O que o condomínio pode fazer? É lógico, para mim, meio custo, se eu vou contratar o externo para retirar esse vidro dentro, em contrapartida, eu também tenho lucro na venda desses recicláveis. Você conhece alguma ONG que tenha esse tipo de interesse em trabalhar com esse tipo de material? Aqui em São Paulo você tem uma empresa que a gente conhece, que trabalha mais corretamente, que já formou aí parceria com algumas empresas. Eu não sei se já ouviram falar do Instituto Muda. Então ela faz tudo, treinamento, ela coloca lá os conteúdos, ela faz tudo. Só não sei dizer como que é a contrapartida, mas o Instituto Muda, vocês podem anotar aí, depois entrar na internet, procurar, depois vocês podem me procurar, vidro, alumínio, tudo que vocês imaginarem. Se você imaginar o isopor, que muita gente nem... A bandeja de isopor é um problema hoje, saco de lixo é um problema. Então, depois você pode todos vocês podem me procurar no Instagram, eu mando para vocês o Instituto Muda. É uma das empresas consideradas que faz de maneira assertiva, vamos dizer assim, até o treinamento dos colaboradores. Né? É fantástico. Você entra lá, tem inclusive na hora que você entra na página, sem nenhum compromisso, você faz um cadastro no condomínio e ele já entra, um consultor já entra, já fala, já te explica tudo, todo tipo de dúvidas. É só para a gente não perder essa linha, o que acontece? A gente tem uma família que agora está ligada a uma ONG, algo desse tipo, ela vai e retira, como se fosse uma moeda de troca, retira o vidro, mas o volume é muito pouco. O
condomínio, fala dos resultados. Como é o seu nome? Danilo. Ó, Danilo, você tem condomínios hoje, você tem ideia que ele pega o óleo de cozinha e vende para empresas, e essa empresa, em alguns condomínios, devolve com produto de limpeza, outros eles devolvem com dinheiro mesmo, que aí fica a questão contábil para dar a entrada nesse dinheiro, e tem empresa que ela devolve como sabão, condomínio. Então, assim, tem variado tanto, eu tenho estudado muito isso, estou me aprofundando, tem um curso de se vocês quiserem, né, eu estou fazendo uma pós-graduação, não gosto muito de falar de mim, né, mas estou fazendo uma pós-graduação em gestão ambiental e condomínio. Então, eu acho que isso não existe. Falei, gente, existe, me interessou, eu fui fazer uma pós-graduação em gestão condominial. Então, por isso que eu fico pegando os cases de aluno e falo, como que é no teu condomínio? Ah, meu condomínio é assim. Então, cada condomínio vai achando a sua saída, tem a questão do bairro, às vezes o bairro não é atendido, por catador, não sei o que lá, e tem aquela pessoa que vem para a Kombi, pega todo o lixo, leva, recicla. Então, Danilo, é fantástico esse universo, como você gera emprego, direto e indireto, como você gera renda, como você traz benefícios para o condomínio. E são coisas simples, são ações simples. O que eu falei, comunicação, palestras, tudo assim, tem que haver o envolvimento do síndico e dos moradores. Não adianta. Só o síndico faz, só os condôminos querem. Tem que haver, os dois lados da moeda, tem que haver esse envolvimento. Mas que hoje com toda a tecnologia, porque as empresas estão muito interessadas nesse setor. É um setor que gera bilhões de lixo, bilhões, né? E assim, por que ele vai retirar alumínio do solo se ele pode pegar o alumínio, reciclar e usar? E ele tem uma vida útil, vai chegar uma hora que não vai usar mais. Então é muito legal vocês começarem a pensar nisso. Então, vamos trazer alguma coisa que mexa, né? Porque não dá para a gente ficar fazendo palestra mais do mesmo. A gente tem que fazer coisas do que nós estamos vendo hoje. É que nem o Airbnb, a gente fala de Airbnb, parece que a gente está falando que a gente vai colocar uma nave no condomínio. Não, a gente está falando uma coisa que hoje acontece, que é uma realidade, e você está achando uma saída. Né? Fora que o condomínio tiver a placa lá de sustentável, né? Sim. A valorização do imóvel, do condomínio é muito maior. Como eu falei, você tem municípios, você pode ver isso na internet, tem estados e municípios premiando o empreendimento com diminuição ou zero no IPTU. E você tem cidades que estão dando aquele selo verde, como tem a questão que você falou do ISO, né? O condomínio tem o ISO, ou o selo verde. Ele tem lá um zero. Então isso valoriza muito o empreendimento. Você entendeu? Por isso que os investidores ficam assim, eu quero um empreendimento com esse conceito, porque ele valoriza. Isso aí você não tem dúvida. Né? Prazer. Prazer meu, não. Vamos lá. Obrigado. Eu acho que a gente, a gente também entender isso bastante. A gente tem que ter uma visão para ver se hoje, há um ano atrás, se me perguntasse se é possível fazer algumas coisas nesse sentido para o condomínio para vocês, eu diria que quase impossível. Hoje a gente fala tipo esses resultados, né, uma bomba de água muito variável, 35, 30, 32, 28. O que está acontecendo? Começamos a falar a respeito de caçar os orçamentos das unidades e, de repente, tudo virou. Aí, vamos caçar os vazamentos de novo, condomínio em si, hoje já vamos falar de privatização e até mesmo a possibilidade de um poço artesiano que possa nos atender lá nas áreas comuns. Então, é isso. Você falou muito bem, visão e ação. Então ela tem que ser uma gestão progressiva. É o síndico contemporâneo, né, que eu falo. Você fala assim, olha, como eu falei a partir do momento que o morador viu um resultado, ele falou, não, agora vamos ampliar isso aqui, vamos privatizar a água do condomínio. Se você tivesse falado para o morador assim, vamos privatizar a água do condomínio, ele fala, não, isso aqui vai custar caro, não, ele mostrou, no micro, ele mostrou um macro. Entendeu? Então é isso que eu falo. Vocês têm uma ideia, só para vocês, rapidinho aqui, para não dar muito tempo. Em 2002, né, muita gente pergunta assim, como é que você se tornou profissional, como é que você ficou conhecido? Então o pessoal acha que eu já nasci assim, né? Eu não nasci assim, gente. Eu trabalhava na logística, com vocês, ergui a mão, fui eleito síndico no Sul. E aí meu condomínio tinha um gasto, mais ou menos o tamanho do seu, tinha um gasto muito grande. Como eu vim da área da logística, eu falei, bom, o que gasta aqui nesse condomínio? Muita água, muito gás, que vem na conta
rateado, não é justo. Então tinha famílias lá com 7 pessoas, no de 2 dormitórios, e no de 3 tinha 2 pessoas, pagava menos. Não é justo. Então vamos legalizar água nesse momento. Estou falando nós estamos falando de 20 anos atrás. E aí o pessoal me chama, não, você é louco, você vai quebrar o condomínio vai partir no meio. Isso não existe. E eu fui, para você ver o que é médio e longo prazo, eu levei mais ou menos 5 anos para colocar esse projeto assim, né? E isso gerou o quê? Isso me gerou um case de sucesso. Isso começou a ser falado na mídia, direcional, jornais de grande circulação. E aí o pessoal começou assim, como é que o senhor fez isso? Como é que faz isso? Como é que eu poderia fazer isso? Aí eu descobri que ali eu poderia ganhar dinheiro. Aí eu deixei de trabalhar na logística e fui para o mercado de condomínio. Então eu estou no mercado de condomínio por esse case de sucesso. Na época eu era considerado louco. Sinceramente, mais ou menos, você é louco. Você está legalizando a água e o gás no condomínio simultaneamente, sem tecnologia nenhuma. Não, está engenheiro, tem norma, tem legislação. Nós alteramos a convenção para poder legalizar a água, o Código do Expresso. E eu era assim, se você perguntar o que você entendia de condomínio, nada. Entendia de logística. Mas eu falei, por que não trazer a visão a visão corporativa para o meu condomínio? Eu morava lá. Se você chegar agora no condomínio que está lá, o condomínio está de pé, graças a Deus, né? não caiu como o pessoal imaginava. Você chegar lá e falar, vocês querem água como era ou vocês querem água legalizada? Então eu falei, não, ele estava certo, tinha que legalizar mesmo, porque ela é mais justa. Eu pago o que eu uso, eu não uso, eu não pago, né? A medição. Então a gente precisa assim, romper barreiras. Não dá só para ficar mais do mesmo que você pega o professor, não é professor. Eu não preciso só ficar obedecendo cartilhas, apostilas. Eu preciso colocar em prática aquilo que eu ensino. Cada condomínio, vocês estão vendo aqui, tem uma realidade totalmente diferente. Espero que tenha ajudado vocês, colaborado, para que vocês façam aí uma gestão moderna do futuro e ambiental, sustentável, vamos dizer assim, né? Perguntas? Tem mais uma? Só pode mais uma. Mais uma? Ou vamos para o sorteio? Ficou pergunta curta, resposta rápida. Se não, não tem. Sorteio.